Bom dia, bom dia. Vou começar a nossa pílula semanal do Caminho da Criação. E aí as pessoas que forem entrando vão acompanhando, vão entrando aí no meio, a gente vai conversando, vai se falando, vamos nos entendendo. Para quem estiver assistindo e foi a primeira vez que está assistindo ou chegar depois, e foi a primeira vez que você está participando, o Caminho da Criação é uma jornada de alinhamento e equilíbrio da energia feminina a partir dos arquétipos da feminilidade e de ferramentas que incluem o tarô, a numerologia, o estudo dos ciclos lunares, a astrologia, várias referências mitológicas. Então, a gente tem um corpo aí de conhecimento do feminino que ele é bastante vasto. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, eu sou cartomante terapeuta holística. Há mais de 3 anos eu trabalho com atendimento direto. Meu público são 90%, é 90% composto de mulheres, então é um público que está aí muito ligado às questões de feminilidade, mas é importante reiterar que o caminho da criação, que o equilíbrio da energia feminina, ele não diz só sobre seres que nasceram com útero. Ele vai falar sobre todos os seres humanos e a capacidade de interagir com a parte mais sensível da subjetividade que está associada aí ao feminino. Bom, para a nossa pílula de hoje, eu separei um tópico que deu o que falar lá no meu Instagram, Tarô de Amanda. Que semana passada eu tirei a semana para falar sobre prosperidade. E eu percebi, conversei, interagi com várias pessoas que estavam pensando também a respeito da prosperidade sobre outras perspectivas, né? E eu vejo que, principalmente mulheres, são pessoas que têm uma cobrança pelo sucesso muito grande. Eu acho que minorias de uma forma geral, né? Mulheres, pessoas LGBTQIAP+, pessoas negras, são pessoas de lugares diferentes que têm uma cobrança pelo sucesso muito grande. E esse é o meu público, essas são as pessoas com quem eu falo, com quem eu converso, são as pessoas a quem eu atendo, a quem o meu trabalho serve de uma maneira mais generalista. A tosse, vocês já sabem, né, gente? Ela já é marca registrada de todas as minhas lives e só melhora em outubro, quando voltar a chover na minha cidade. E quando eu estava os meus questionamentos pessoais sobre prosperidade, sobre o que eu considero, quais são os pontos que me tornam, que me qualificam enquanto uma pessoa próspera, foram em dois momentos diferentes, que foram momentos muito difíceis para mim. Momentos de muita crise, de muito conflito com relação à minha vida profissional, com relação à minha espiritualidade, com relação ao meu potencial de entrega para o mundo, ao quanto eu me sinto confortável exercendo o meu propósito. Então, as discussões de prosperidade para mim vieram nesses dois momentos. Um foi o momento onde eu estava tentando entender qual era a minha entrega de valor para o mundo, qual era o meu propósito, como esse propósito ele estava alinhado com vida financeira, vida material. Foi um momento de muita escassez, onde eu buscava essa resposta mais imediata. E o outro, que foi bastante recente, foi a partir entre agosto e outubro do ano passado, quando eu decidi abdicar de alguns contratos que eu tinha que não estavam relacionados ao meu trabalho com o tarô. Então, eu fiquei por muitos anos, e acho que algumas pessoas que começaram a me acompanhar agora não têm muita dimensão disso. Mas eu fiquei muitos anos trabalhando numa jornada dupla. Então, eu tinha um contrato de gestão de marketing e inteligência de mercado com outras duas empresas. E no meu tempo livre, que não era bem um tempo livre, porque não tinha muito tempo livre, eu fazia os meus atendimentos de tarô. E foi um momento onde eu vi minha vida crescer vertiginosamente, né? Eu trabalhava viajando em um desses contratos, eu ia muito para o Rio de Janeiro, fui algumas vezes para São Paulo, conheci muitas pessoas, ganhei muito dinheiro, mas eu estava em busca de um reconhecimento que nunca chegou. Eu estava em busca de uma validação do meu trabalho, da validação do meu lugar enquanto uma mulher bem-sucedida, que nunca chegou. Porque o mercado de trabalho, ele é um mercado de trabalho que valoriza, que premia homens brancos, cis hétero. Ele premia sujeitos muito específicos, ele premia
os heróis da jornada do herói, que é um pouco do que eu vou trazer aqui. Quando o Campbell ele consolida a jornada do herói, ele passa por um entendimento imaterial subjetivo da jornada dos arcanos maiores do tarô. E o herói da jornada dos arcanos maiores do tarô é o louco. E hoje a gente entende o louco como um transeunte a gênero, né? Ele não faz nenhuma menção de gênero especificamente com relação ao louco. Mas na época quando, né, essa ideia, esse conceito, ele foi cunhado, não tinha muito esse entendimento. Então, o louco era um ser humano masculino. E a ideia de sucesso atrelada a esse sujeito era muito masculinizada e é até hoje muito masculinizada. Então, quando nós, seres dissidentes, né, fora do padrão, que não são homens brancos cis hétero, nós chegamos no mercado de trabalho, por exemplo, um mercado extremamente conservador, nós somos nivelados por capacidades materiais e interpessoais comportamentais que não versam sobre a nossa manifestação subjetiva. Então, um exemplo muito claro para mim foi quando eu resolvi pintar o meu cabelo de cor fantasia. E eu estava num cargo de alta gestão. E a etiqueta corporativa, ela prescreve um certo alinhamento estético para mulheres em posições de liderança. E eu não estava disposta a corresponder com esse padrão. E foi eu pintar o cabelo de roxo que eu perdi alguns contratos, né? Porque aquela estética, aquela cara, aquele cartão de visitas não correspondia aos ideais masculinos dessa estética corporativa. Isso é um exemplo bem tosco, bem topo, assim, só para vocês materializarem um pouco do que eu estou querendo falar. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ler um livro da Maureen Murdock, que eu vou mandar no nosso grupo do Caminho da Criação, que chama A Jornada da Heroína. Que diferente dos 12 passos da jornada do herói, que é muito... Quem já viu Senhor dos Anéis, a estrutura da jornada do herói é 100% o que o Bilbo Bolseiro passa no Senhor dos Anéis. E sim, eu sou uma bruxona nerd, então Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia, Star Wars, eu assisti e imergi em tudo durante um tempo da minha vida. Essa é uma coisa que talvez vocês não esperassem de mim, mas é verdade. A jornada do herói está muito transcrita nesse lugar de provações, de renúncias, de busca por um mentor, de travessia de momentos difíceis e tudo mais. Já a jornada da heroína, ela tem passos diferentes e que conversam com o feminino universal, que conversam com a necessidade que o feminino tem, que o masculino ele não consegue dimensionar, ele não consegue trazer, ele não consegue cobrir. E conforme eu vou falando desses passos, eu vou associar a prosperidade ao feminino e vocês vão entender onde eu tô querendo chegar com essa história toda. Bom, o primeiro ponto da jornada do feminino é a separação do feminino. É quando a heroína, nós, damos o primeiro passo em busca do reconhecimento do sucesso, que é o que eu falei da prosperidade, inseridas numa cultura patriarcal, que supervaloriza os aspectos masculinos, que são comportamentos de dominação, ceticismo, controle. A minha separação do feminino foi quando, lá em 2020, eu estabeleci a meta que eu queria ser a melhor profissional da minha área até 2023. Custe o que custar, independente do que isso me custasse, eu ia ser a melhor profissional. E, de fato, me tornei, em muito pouco tempo, a melhor profissional, mas à custa de vários aspectos subjetivos. O segundo ponto da jornada da heroína é a identificação com o masculino. É quando nós, heroínas, encontramos um mentor, um guia que nós admiramos e que vai nos ajudar. E geralmente esse mentor é um homem ou uma mulher com aspectos muito masculinos, que são os que eu falei um pouco mais cedo. Comportamentos de dominação, ceticismo, controle. Esses mentores, para mim, foram meus chefes no mercado corporativo. E é engraçado, gente, como que as coisas são. Não só porque o mercado que eu trabalhava, que é o mercado de tecnologia, é um mercado muito masculinista, mas meus dois chefes eram muito parecidos, né? E até fisicamente parecidos, assim, era uma coisa de louco. E eram pessoas que eu olhava, eram pessoas que eu me espelhava. E aí vocês vão achar, ai, mas é porque você estava no mercado de trabalho. Quando eu entrei no holístico, meu primeiro mentor foi um homem branco.
E, inclusive, tive várias questões depois com esse mentor, porque ele não entendia a essência do meu trabalho, e os direcionamentos que ele dava eram direcionamentos essencialmente masculinos, e a gente rachou, nós rompemos por divergências muito simbólicas, que estavam na raiz desse entendimento da jornada do feminino, e só depois, isso só 2 anos depois, no ano passado, quando eu comecei a estudar a jornada do feminino, que fez sentido para mim. Então, eu me identifiquei muito nesses dois aspectos da jornada da heroína. E aí, beleza. Nós vamos caminhando, encontrando mentores, homens mentores, que vão nos dando a mão. E tem uma de vocês, a Gabi, eu vou até marcar ela nominalmente no grupo, que ela vai se identificar muito com isso, que ela está nesse momento da carreira dela. E aí, beleza, encontramos nossos mentores e a gente começa a passar pelo que a Maureen vai chamar de a estrada das provações, que é o mesmo nome que tem a jornada do herói, mas diferente dele, nós heroínas precisamos superar os mitos da inferioridade feminina, da dependência, da fragilidade, do amor romântico. Nós encontramos mais ou menos os mesmos obstáculos que o herói, mas a gente age com objetivos diferentes, de crescer em carreiras acadêmicas, corporativas, ganhar reconhecimento, dinheiro, patrimônio. Mas a gente tem, diferente dos heróis, a luta interior para superar os mitos que foram impostos às mulheres. E aqui eu identifico também os mitos que foram impostos para sujeitos racializados, mulheres, homens e pessoas pretas, indígenas, que fazem parte de algum tipo de minoria étnico-racial. Eu identifico que essa estrada das provações, para nós, seres dissidentes, é uma estrada que ela vai colocar em xeque todo o nosso entendimento, todas as nossas limitações, as limitações que foram nos dadas pelo espaço. Então, por exemplo, a minha estrada de provações foi ser a primeira mulher em cargo de liderança no ambiente de tecnologia com menos de 30 anos. Então, tem várias imposições. E eu era a primeira mulher afro-religiosa, de religião de matriz africana. Isso foi uma questão em vários momentos. E toda a minha existência, o tempo inteiro, era colocada em xeque. E as pessoas que estão aqui comigo no ao vivo, eu tenho certeza que estão se identificando com o que eu estou falando, porque são pessoas que também fazem parte desse corpo dissidente e que com certeza enfrentam e enfrentaram e também vão continuar enfrentando esses aspectos do ambiente, né, de fora para dentro. Bom, o quarto ponto da jornada da heroína é quando nós encontramos o apogeu do sucesso. O meu apogeu do sucesso foi no início do ano passado. Depois eu vou personalizar para vocês entenderem, mas nesse ponto do apogeu do sucesso, a heroína finalmente conquista tudo que ela queria. E pode ser qualquer coisa, mas geralmente são questões materiais. Então, geralmente essa heroína está trabalhando em tarefas de desenvolvimento para ser adulta, estabelecer sua identidade no mundo exterior, alcançou tudo que se propôs a fazer. Mas o relacionamento com o lado de dentro é estranho, tem aquela sensação de insuficiência, de eu cheguei no topo do meu jogo, eu sou a melhor do meu mercado, eu sou reconhecida, eu dou palestra, eu sou chamada para eventos, as pessoas reconhecem em mim uma autoridade, mas me falta alguma coisa do lado de dentro. E é nesse ponto que acontece a primeira divisão da jornada da heroína. Então, é onde se separa a mente do coração. Do ponto de vista da mente, do naipe de espadas, essa heroína, nós estamos muito satisfeitas e existe um prazer quase que sexual na realização de todos os aspectos desse trabalho. Mas do ponto de vista do coração, falta libido, o cabelo cai, a autoestima tá péssima, não consegue dormir, não consegue se alimentar direito, não consegue fazer atividade física, não se conecta bem com seus amigos, as relações amorosas vão de mal a pior, porque o entendimento do feminino é um entendimento integrativo. E o entendimento do masculino é um entendimento compartimentalizante. É um entendimento que segmenta nós em caixinhas específicas. Então, tem a Amanda bruxona do trabalho, tem a Amanda ser humano, tem a Amanda amiga, a Amanda companheira, a Amanda mentora, e todas elas ocupam lugares muito diferentes. E essa fragmentação do herói é quando a jornada da heroína ela começa a ganhar corpo. Porque a gente fala, poxa, eu alcancei todos os lugares que eu queria alcançar, mas eu não me sinto plena, eu não me sinto inteira, eu não sinto que essas coisas são capazes de me sustentar por muito tempo. E aí vem o quinto ponto, que é a aridez espiritual. Aridez espiritual. Então, essa heroína, ela já não se reconhece mais. Ela tem uma sensação de ter se perdido de si mesma, enquanto ela lutava, enquanto ela
batalhava para chegar em algum lugar no mercado de trabalho, enquanto ela batalhava para ser uma boa mãe, enquanto ela batalhava para sustentar o seu casamento, o seu relacionamento afetivo, e ela tem medo de olhar para as profundezas de si mesma. Geralmente é nesse ponto da aridez espiritual que as pessoas buscam pelo meu trabalho de tarô, mas não agendam. Elas buscam, elas conversam comigo, elas interagem com o meu trabalho, mas elas não agendam porque elas têm medo de se aprofundar, porque elas sabem que se aprofundar vai implicar numa mudança de comportamento e elas não querem romper com o herói. Elas não querem assumir a heroína, elas querem continuar no caminho do herói. E eu identifico com muita clareza quando esses consulentes chegam até mim e eu tenho muita empatia porque eu já estive nesse lugar. Bom, ao invés de mergulhar nas profundezas, essa heroína vai se apegando a padrões de comportamento pesados, relacionamentos antigos. Então é o momento quando a heroína volta com o ex, quando ela começa a repetir padrões no trabalho, no ambiente de trabalho, que são padrões tóxicos, abusivos. Ela começa a voltar para instituições que ela considerava seguras, mas que na verdade não são, e que não representam o que essa pessoa é e o que essa pessoa, essa heroína, se tornou. E aí que o negócio fica puxado, que a gente vai para a sexta etapa, que é a iniciação e a descida para a deusa, que é quando a heroína passa por um período de introspecção, ela se isola do mundo, ela entra numa caverna literal e figurada. Ela passa a sair menos com os amigos, ela se silencia diante de perguntas. Por exemplo, sabe aquele momento da sua vida quando as pessoas te perguntam, ai, como você tá? E você desvia do assunto, porque você sabe que se você responder a verdade, você vai ficar naquele assunto ali durante 3 dias? Eu passo muito por isso, porque eu sou uma pessoa de processos muito profundos. E esse é o momento cavernoso, é o momento da descida para a deusa. E onde essa heroína vai buscar a causa do vazio, ela vai buscar a sua identidade, ela vai se voltar para terapias integrativas, holísticas, para o autoconhecimento, ela vai querer saber coisas relacionadas ao ocultismo, de um aspecto mais espiritual. Então, por exemplo, algumas de vocês vão encontrar isso depois de um término muito difícil. E aí vocês chegam para mim e falam, ai, terminei, tô péssima, tô um cocô. Aí a gente se acompanha durante um tempo até vocês criarem essa força interna para sair da caverna, e depois que vocês saem, vocês vão conquistar o mundo, e é exatamente isso que a gente quer. O sétimo passo da jornada da heroína é o anseio urgente de reconexão com o feminino. Então, nessa busca de se reconectar com o feminino, de entender que a gente colocou o masculino à frente por tanto tempo, que a gente se anulou em outros aspectos, a gente começa a buscar um caminho desenfreado de reconexão com o feminino. Então, a gente começa dentro de um aspecto patriarcal, de uma sociedade patriarcal, a gente começa a querer seguir a nossa intuição. A gente começa a se apegar a plásticas artísticas, na meditação, na religião. Então é quando a heroína ela vai querer aprender sobre tarô, ela vai querer estudar mais sobre astrologia, ela vai querer entender sobre a cabala, ela vai buscar uma mentora, ela vai buscar uma mulher ou uma guiança de energia feminina para acompanhá-la nos processos de uma maneira mais próxima, mais carinhosa, mais afetiva. Ela vai se cercar de companhias que partilham desse espaço, que partilham desse entendimento em comum, e aí as coisas começam a ficar um pouco mais alinhadas. Para mim, esse é o momento onde o alinhamento do feminino, esse é o momento onde o alinhamento do feminino ele começa a acontecer de maneira mais pungente, mais intensa. O oitavo aspecto, que é um aspecto que é muito caro, é a cura do rompimento entre mãe e filha. Então, essa heroína, nós começamos a curar nossas feridas anteriores. A gente começa a curar o medo da fragilidade, da vulnerabilidade, a gente começa a se distanciar dos estereótipos do feminino, ou nos distanciar dos estereótipos do masculino para seres que não se identificam com o feminino enquanto identidade de gênero. Começa a reconciliar com esse aspecto. Não necessariamente significa que vai ser o restabelecimento do laço com nossas mães materiais, mas também pode ser, por exemplo, para mim, a jornada do feminino implicou numa reconciliação com a minha mãe. Então, quando a gente fez a jornada do feminino, o caminho da criação lá em março, e se vocês verem o encontro 3, eu falo que a minha relação com a minha mãe era uma relação péssima. E o caminho da criação me permitiu reconectar tanto com o meu feminino que eu consegui olhar para minha mãe não só como mãe, mas enquanto mulher.
enquanto um ser que também viveu o desequilíbrio da energia feminina. E ninguém consegue dar aquilo que não tem. Então, ela não conseguiu me transmitir o que ela não tinha para dar. E hoje, com outros olhos, ela passando pelo processo dela de reconexão e autoconhecimento, e eu passando pelo meu, nós conseguimos nos olhar enquanto mulheres. E essa cura, essa reconciliação com a grande mãe, materializada no meu caso, enquanto a minha própria mãe, me permitiu que eu me tornasse até uma cartomante melhor. Vocês acreditam nisso? Mais sensível às questões do outro, mais atenta, com uma escuta mais ativa, mais aberta para ouvir, para acolher, para cuidar, para curar. Então, foi um processo muito integrativo que foi despertado pelo nosso caminho da criação de Mars. Então, estou dando meu próprio depoimento da minha própria jornada. Bom, depois desse processo da cura e do resgate do rompimento entre mãe e filha, vem algo muito importante que a gente nunca falou aqui, mas que eu vou começar a falar com de um jeito mais incisivo, que é a cura do masculino ferido. Porque esse estágio envolve a cura dos aspectos não relacionados de uma natureza masculina, que ao mesmo tempo que a heroína ela começa a abandonar suas projeções negativas sobre os homens, ela começa a identificar que a cura do masculino ferido, ela parte de um lugar que é parar de negligenciar, por exemplo, a saúde, os sentimentos, os próprios limites. Então, o masculino é quem estabelece os limites. O masculino é saudável. O masculino, ele impõe, ele desenha limites sentimentais muito claros. E a cura do masculino, ela perpassa por nós aceitarmos que nós somos seres dignos de cuidado, seres dignos de uma saúde próspera, fértil, seres dignos de bases materiais sólidas, de uma prosperidade. Então, o momento da descida para Deus, geralmente é um momento de escassez material, que é o momento onde a gente lança a mão das certezas. E já a etapa 9, que é a cura do masculino, é quando a gente começa a retomar essas riquezas, quando a gente começa a ascender, alinhando feminino e masculino como partes do todo que nós somos. Vou ler algo que a Laís mandou no chat, quando a gente estava falando sobre relacionamento com mães materiais. Eu acho que tem muito a ver com esse processo de enxergar enquanto pessoa, sem colocar as mães nesse lugar do ser perfeito e aceitar que elas também erram. Isso é primordial. E as pessoas do caminho da criação que são mães, elas vão se identificar muito nesse aspecto, porque esse momento do resgate entre mãe e filha, ele é um momento onde a gente entende que essa relação, ela pode e deve ser uma relação saudável e equilibrada, mas para que ela seja saudável e equilibrada, ela passa no reconhecimento dessa mãe enquanto um feminino ferido e passa pelo estabelecimento dos limites na cura do masculino. E aí, a última etapa da jornada da heroína é a integração entre masculino e feminino, que é exatamente o que eu estou falando aqui para vocês agora, que é quando a gente aprende a integrar e equilibrar todos os aspectos de nós mesmas, tornando-nos mulheres, seres finalmente plenos, um ser humano em nossa totalidade. É aquele momento onde você sente que consegue enxergar todos os aspectos de si mesma, sem negligenciar coisas que são importantes. E eu deixo tudo anotado no caderninho para não esquecer de trazer nenhum aspecto para vocês. E nós estamos vivenciando uma lua minguante, que são momentos da fase da lunação, onde a gente se dedica ao mergulho mais profundo das nossas emoções, do entendimento mais profundo das nossas emoções. Tanto que esse é a primeira pílula, né, dessas últimas 3 semanas, que eu estou me dedicando em aprofundar algo com vocês, porque eu estou nesse momento do meu ciclo de aprofundamento. E o que a prosperidade tem a ver com isso, né? Nós enxergamos a prosperidade de uma ótica masculina, em que a prosperidade é a acumulação de riquezas. Para o feminino, a prosperidade é você ter bastante para dividir. O feminino, ele não acumula, ele escoa, ele dissolve, ele tempera, ele vai pulverizando esse axé, essa energia vital, essa energia próspera. Então, eu me tornei uma pessoa próspera quando eu passei a dividir o meu conhecimento com vocês.
para além das leituras de tarô, que é o que eu sou paga para fazer. Então, eu me tornei próspera conduzindo o caminho da criação. Eu me tornei próspera desenvolvendo a minha mentoria para terapeutas holísticos, o A Bruxa Tá Rica. Eu me tornei verdadeiramente próspera quando eu vivo do meu propósito e eu consigo transbordar o meu conhecimento para que esse conhecimento atinja outras pessoas de forma irrestrita. A prosperidade para o feminino é isso. E aí fala, Bruxana, mas beleza, mas e o dinheiro? Que é o que o povo quer saber, né, gente? Eu também quero, porque vocês sabem que eu amo dinheiro e eu falo isso sempre. Eu sou viciada em trabalhar. E agora um vício em trabalho que passa muito mais pelo feminino do que pelo masculino, que eu considero que é mais saudável, mas não é menos cansativo. O dinheiro, para pessoas que equilibram o feminino, ele é uma resposta natural à aceitação do tempo de maturação da nossa caminhada dentro das nossas profissões. Então, desde que você esteja vivendo do que te faz feliz, do seu propósito, do que te faz bem-sucedido e pleno, o dinheiro é uma consequência natural. Para seres dissidentes, pessoas dissidentes, mulheres, pessoas pretas, LGBTQIAP+, o dinheiro ele só vem quando a gente está feliz fazendo o que a gente faz. Porque tem pessoas que falam, eu não gosto do meu trabalho, mas eu ganho dinheiro. Mas são pessoas que têm compulsões, vícios, que gastam mais do que ganham, que não conseguem chegar nesse ponto de equilíbrio financeiro para falar que elas são verdadeiramente ricas. Então não adianta nada ganhar 20 mil reais se você gasta 30 mil reais. É tudo uma questão de perspectiva. E para nós, seres dissidentes, o dinheiro, ele é uma resposta natural a um alinhamento com o nosso propósito, porque nós não somos herdeiros. Nós não temos uma sociedade que nos ajuda. Geralmente, nós não temos um suporte familiar que vai compreender o exercício do nosso propósito. Então, por exemplo, quando eu decidi virar cartomante, minha família faltou raspar o cabelo, de tão preocupados e críticos que eles ficaram com as minhas próprias escolhas. Mas hoje eu ganho muito mais dinheiro sendo cartomante do que eu ganhava na minha formação base, que era um exercício do meu masculino, que é uma formação que eu amo, mas que não está alinhada com o meu propósito de vida. E que talvez eu não fosse tão feliz e bem-sucedida exercendo essa formação o quanto eu sou hoje. Então, para nós, né, que é aquela coisa, ela não tem o sistema, ela não tem dinheiro, ela não tem parente rico, ela tem o quê? O propósito. Ela tem o propósito. E em momentos difíceis, é o propósito que implica na consistência, é o propósito que traz rotina, é o propósito que traz sentido, é o propósito que traz dimensão para todas as instâncias materiais e imateriais das nossas vidas. E pode parecer papo de bruxona, porque é papo de bruxona, mas eu só enriqueci materialmente quando eu entendi que eu não conseguia, que eu não precisava fugir do meu propósito e que eu conseguiria ser realizada de forma abundante vivendo desse propósito. Então, quando a gente fala em prosperidade, a gente fala em dividir, em partilhar, em compartilhar. Uma pessoa próspera é a pessoa que tem o suficiente para si e para dividir com os outros. E eu acho que assim a gente consegue finalizar bem a nossa pílula, porque eu poderia continuar falando por mais meia hora disso, mas pílula é para ser curtinho, né, gente? É para ser uma dose ali homeopática do caminho da criação. Bom, quero reiterar duas coisas. Estou trabalhando loucamente na organização do nosso retiro de primavera. Gostaria que todas vocês estivessem presentes, inclusive pessoas de outros estados. Então, eu estou estudando como fazer, como viabilizar isso. Mandem a pílula do caminho da criação para as pessoas, para que esse meu trabalho chegue em outras pessoas queridas que vão usufruir bem dele. E o último ponto é que todos os membros do Caminho da Criação têm 10% de desconto nas minhas leituras de tarô, que é a minha forma de presentear vocês pela nossa troca dentro da comunidade. Então, vamos agendar esse horário para vocês jogarem um tarô e a gente vê de uma perspectiva individual todos esses aspectos que eu trago aqui para o coletivo. Vejo vocês na semana que vem. Para quem está vendo a gravação, conversem comigo no grupo. Semana passada me deixaram no vácuo, eu fiquei tristíssima. Mas eu entendo também que a dinâmica de grupo, de WhatsApp, de comunicação, ela fica bem truncada na lua crescente, na lua minguante, que é quando as angústias aparecem, vocês lembram que eu existo. Então, vou, assim que subir esse arquivo no YouTube, vou mandar para as pessoas assistirem e me contem um pouquinho, quem estava no ao vivo e puder
contar lá no grupo como foi a experiência da pílula de hoje, até para inspirar outras pessoas a assistirem a nossa conversa aqui, tá bom? Um beijo. Eu adoro esse trabalho que eu realizo com vocês, ter conseguido me recuperar, voltar para o meu eixo depois de algumas questões difíceis que eu vivi e compartilhei com vocês. Foi muito importante eu conseguir me organizar para voltar a estar com vocês com frequência, porque essa nossa troca é uma troca que me energiza muito, e se eu pudesse, eu faria todos os dias. Se cuidem, boa semana e vejo vocês na semana que vem.